Olá, amados, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Eu espero que vocês possam estar desfrutando de mais um ano em que está se iniciando e que Deus possa nos dar a graça e a misericórdia dele neste ano. Esta semana quero continuar a falar a vocês a respeito da vida e obra do Senhor Jesus. Semana passada eu falei a respeito de Jesus, que ele é eterno. E depois, o outro ponto em que eu coloquei foi: tornou-se homem. Jesus Cristo tornou-se homem para poder nos entender, para poder nos transmitir aquilo que realmente era necessário para que nós possamos assim ver de que Cristo Jesus nos entende e nos dá aquilo que nós precisamos para continuar nesta vida, nesses dias a dia, para continuarmos a nossa vida e continuarmos firmes e fortes na presença do Senhor. Hoje eu quero falar mais 2 pontos a respeito de vida e obra do Senhor Jesus. O primeiro em que eu quero falar hoje foi perfeito e irrepreensível. Cristo Jesus, ele foi perfeito em tudo o que fez. Cristo Jesus, ele fez tudo dentro daquilo em que realmente foi proposto a ele. Cristo Jesus, como diz a palavra do Senhor, não pecou jamais. Ele simplesmente fez o que fez sem pecado. O interessante é que nós não conseguimos muitas vezes entender isso, porque nós somos feitos e nós somos criados no pecado. O interessante é que também nós não conseguimos muitas vezes entender o propósito de Cristo Jesus, porque estamos no pecado. Nascemos e crescemos em pecado. Mas temos a oportunidade de, através de Cristo Jesus, também nos tornarmos perfeitos. Perfeitos para rendermos completamente à glória do Senhor, para nos rendermos completamente à graça do Senhor e assim nós podermos ser perfeitos juntamente com o Senhor Jesus Cristo lá na glória. Veja o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, lá diz assim: ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Ou seja, Cristo Jesus nunca cometeu pecado. E tudo o que Cristo Jesus deixou a nós são verdades absolutas em que nos levam a uma centralização daquilo em que é a vontade de Deus para a nossa vida. Cristo Jesus, ele foi tudo aquilo em que nós nunca, jamais poderíamos ser. Cristo Jesus foi tudo aquilo em que nós jamais conseguiremos ser. Mas através de Cristo Jesus e da força em que Ele nos dá, nós podemos alcançar ao menos um pouco daquilo em que Cristo Jesus foi. Veja o que está escrito lá em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Lá diz assim: depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, amado, e me dá muita alegria. Cristo Jesus foi aquele em que foi enviado pelo Pai e ele foi perfeito, algo que jamais nós conseguiríamos ser perfeitos. Mas através de Cristo Jesus nós podemos sim alcançar a perfeição. Através de Cristo Jesus podemos alcançar também a glória eterna. E nós podemos viver eternamente perfeitos lá na glória, juntamente com Cristo Jesus. Em João capítulo 4, versículo 34 diz: E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Isto é o que mais satisfazia Cristo Jesus, fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. E é por isso que ele foi perfeito e irrepreensível. E é por isso que ele é perfeito até os dias de hoje. Ele é perfeito em trazer à luz tudo aquilo em que você precisa para você poder ter uma vida plena perante o Senhor e a sociedade em que te cerca. Ele é perfeito em trazer à memória tudo aquilo em que precisa para que você possa entender de como você funciona e de como você é, para você poder ter tudo aquilo em que você precisa para sair daquela depressão, muitas vezes, ou daquela angústia, ou daquela tristeza, ou tirar de seu coração aquele remorso e entregar nas mãos do Senhor e assim ter uma vida plena perante Ele, irrepreensível. Outro ponto é de que Jesus fez uma obra grandiosa.
Tudo aquilo em que Jesus fez foi algo grande, algo precioso. Talvez para o povo daquela época, o que Cristo Jesus fazia era algo desprezível conforme a lei. Muitos dos fariseus foram ao encontro de Jesus para o condenar, para julgar e para dizer de que o que ele fazia em nome de Satanás e não de Deus. Mas o que Cristo Jesus fazia foi grandioso. Todas as curas, todos os milagres, tudo aquilo em que se envolvia em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, era algo formidável. Quero colocar a vocês algumas coisas grandiosas em que Cristo Jesus fez e que até hoje se encontram escritas dentro dos evangelhos, onde as cartas paulinas e também os textos escritos pelos discípulos nos dão a entender quem realmente era Cristo Jesus. Primeiramente, Cristo Jesus curou enfermos, conforme Lucas capítulo 4, versículo 40. Cristo Jesus curou muitas pessoas, e muitos chegavam até ele para pedir a cura, e Cristo Jesus sempre estava ali para atender. Libertou os oprimidos pelo diabo, expulsou demônios, e assim fez com que a pessoa pudesse ser liberta e curada, e simplesmente tivesse uma vida plena perante o Senhor, em que eu pudesse seguir e pudesse ter uma vida livre das afrontas de Satanás sobre a vida de cada um. Deu vista aos cegos, andou sobre as águas, ressuscitou mortos, multiplicou o alimento, pregou a multidões, fez discípulos e ensinou-os a agradar o Pai. Tudo isso Jesus fez. Tudo isso se encontra nos evangelhos. Tudo isso se encontra nas cartas dos apóstolos. Tudo isso se encontra para nós hoje, para que nós podemos ver e crer naquele em que nos deu a salvação. Cristo Jesus foi grande em tudo aquilo em que fez. E a circunstância da grandeza de Cristo Jesus fez com que nós pudéssemos separar as eras entre antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo que era antes e tudo que era depois de Cristo, pois Cristo Jesus foi tão grande e tão precioso e tão importante sobre a face da terra para o ser humano, em que hoje nós dividimos em duas partes a história da humanidade. Alguém que foi antes de Cristo e alguém que foi depois de Cristo. Em Atos capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Em tudo, Deus Pai estava com Cristo Jesus, dando a ele esta grandeza. Nós também podemos ser grandes em Cristo Jesus e podemos alcançar a vitória nele, pois ele já alcançou a vitória antes mesmo de nós começarmos a guerrear. Cristo Jesus te deu a vitória, e ele se fez perfeito e irrepreensível e fez obras grandiosas. Você também pode fazer através do amor de Cristo Jesus. Você também pode ser irrepreensível através de Cristo Jesus. Basta você crer nele e confiar nele. Outra semana estarei falando sobre mais alguns pontos a respeito da vida e obra de Cristo Jesus. Esteja atento a esses momentos e faça parte da vida do Senhor Jesus, e que o Senhor viva em ti, viva em tua família, viva perante a sociedade em que se encontra a tua volta. Que Deus te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.